Oi pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do TocaCast. Eu sou a Amanda. Meu nome é Guilherme, nós estamos com ela, que tem um filho que joga futebol, muito bom, profissional, Sheila! Tudo bem, Sheila? Tudo bem, vocês? Você pode falar um pouquinho sobre você? Como é que é a sua vida no CCA, tudo mais? Ai, posso. Minha vida é corrida, mas é boa, viu? Bastante boa. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, o Rafael de 7 e a Maria Luísa de 18 anos. Eu morava aqui no Mitsutani até os meus 25 anos. Depois eu casei e saí do Mitsutani. Então, Mitsutani eu conheço bastante, sabia? Foram 25 anos que eu vivi aqui no Jardim Mitsutani. Nossa. E agora eu moro no Taboão da Serra. E vocês sabiam que eu já fui do CCA? Sério? Pois é, já fui do CCA e na minha época era totalmente diferente. Sabia disso? Como era bem diferente. Vocês sabiam que na minha época as crianças do CCA brincavam nesta rua? Sério? Nesta rua. As crianças tinham Tinha? o mesmo espaço que vocês, mas não tinha um muro. Ah. Olha que interessante. Sabe aquele muro do CCA? Sei. Não tinha aquele muro. Então as crianças tinham acesso a brincar na rua. Então eles saíam de lá. Essa creche que tem aqui do lado também não tinha um muro. Então eles vinham de lá para cá e acessavam tudo isso aqui. Era tudo aberto. Você falou no CCA que era bem diferente. Como que... Diferente como, assim, pra você? Além do espaço. Naquela época, as crianças elas tinham mais autonomia para decidir algumas coisas. Por quê? Não porque hoje vocês não possam fazer isso, mas naquela época as crianças também estavam construindo esse projeto junto, né? Então as pessoas também estavam aprendendo como lidar com crianças e adolescentes. É diferente de hoje. Hoje já existe um projeto montado, né, onde a gente tem diretrizes, que é o caminho que a gente pode percorrer para lidar com as crianças do CCA. E naquela época as crianças do CCA traziam muitas demandas, até porque nessa região de Jardim Mitsutani não tinha muito recurso de esporte, lazer e cultura. Então o que acontecia? As crianças elas se ajuntavam, se agrupavam várias crianças para desenvolver várias atividades. E o CCA naquela época tinha muitas crianças que realmente as famílias saíam para trabalhar e necessitavam desse ambiente. Então a quantidade de crianças era muito maior, era mais volumoso, né? E eles não tinham, em certos momentos, as crianças do CCA, elas ficavam muito próximas daqui, então elas vinham também, até as crianças que não frequentavam o CCA assiduamente, acabavam em um momento ou outro frequentando. Entendi. E voltando ao assunto de o CCA, mais para hoje em dia, você falou de cultura, esporte, essas coisas. Como é que são mais ou menos as atividades propostas aqui? Hoje Hoje em dia. Hoje o CCA tem uma diretriz, como eu disse, né, voltada a gente é parceiro da Secretaria de Assistência Social. Então a assistência social tem esse projeto que é da proteção básica, que o CCA chama proteção básica. O CCA é o Centro para Criança e Adolescente, onde as crianças de 6 a 14 anos eles vêm aqui. Dessa diretriz que a gente tem, não só assistência social, mas a turma da Toca, ela traz os projetos que vêm de encontro a esse chamado proteção básica. Então são crianças aqui no CCA que elas podem estar numa certa propensão a uma vulnerabilidade, é como se a gente estivesse antecipando, para que vocês, crianças do CCA, vocês não caiam em situações dentro do nosso território, da nossa comunidade, ou do que a gente vê no Brasil e no mundo. A gente traz uns projetos para cá, para que vocês aprendam a ter autonomia, para que vocês se empoderem, para que vocês conheçam o território, para que vocês aprendam sobre direitos e deveres, e aí sim vocês possam ir se constituindo como cidadãos, né? Lá na frente vocês vão ser cidadãos que vão decidir as próprias vidas. Então o que a gente faz aqui? Aí a gente procura trazer os projetos que eles dão base para vocês. Então, quando a gente está falando de esporte, a gente traz projetos também que voltam o quê? Para vocês entenderem o que são as regras, o que é trabalhar no coletivo, né? O que é desenvolver ações coletivas, para que vocês começem a perceber como que vocês podem atuar frente a outras demandas que vocês têm na casa de vocês, no território que vocês moram, no bairro que vocês moram, com os amigos de vocês. E aí, quando a gente fala de todas as atividades que tem aqui, a gente sempre pensa o que a gente está fazendo com essa criança e o que nós estamos atendendo essa criança e esse adolescente para que eles possam entender os direitos e os deveres e assim poder fazer as suas escolhas dentro da faixa etária que vocês estão atualmente e se preparar para a vida adulta, né? Então, todas as atividades aqui, elas são pensadas, né? Então, o esporte é pensado
pensado qual que é o objetivo do esporte, o lazer é pensado no momento que vocês chegam no CCA, que vocês ficam à vontade para estar no CCA. Quando a gente precisa discutir questões de direitos e deveres, como este ano, por exemplo, a gente está falando, esse ano é o ano de política, né? É um ano que nós vamos aí eleger prefeitos e vereadores em todas as cidades. E aí a gente precisa ter consciência que nós temos direitos sobre isso, nós temos deveres, inclusive, né, sobre a sociedade. Então é isso que a gente faz aqui dentro do CCA, uma parte de tudo que a gente faz aqui. Entendeu? Posso voltar um pouquinho sobre a sua vida? Claro. Que você falou que fez parte do CCA. Isso. Nessa parte que você fez parte do CCA, ocorria passeios, assim, para museu, coisa assim? Menos do que hoje, mas ocorria. Tinha alguns passeios pontuais que eram garantidos também pelas secretarias que atendiam. A própria Turma da Toca conseguia parceiros que se disponibilizavam a levar as crianças do CCA, mas não era com a frequência que tem hoje. Até porque o modelo de antes era um modelo ainda menos escrito do entendimento do que era toda essa proposta aqui dentro da Turma da Toca. E ela foi sendo melhor entendida com o passar do tempo. E aí a gente foi buscando novos parceiros e novos apoios. E vários outros apoios. Naquela época tinha menos apoio, né? Então a gente tinha mais desafios para enfrentar e era mais difícil conseguir levar as crianças. Mas eu lembro que a gente aqui na Turma da Toca, as empresas elas também proporcionavam passeios ofereciam passeios para CCAs, por exemplo, que a gente pudesse conhecer as suas próprias empresas. Então, por exemplo, eu mesmo já fui conhecer empresas de café, que é o Café Pilão, ou Café Pelé, por exemplo, na empresa do Café Pelé, que foi uma parceria que também tinha e levou as crianças do CCA para conhecer. Então, as empresas faziam muito isso. Antigamente, elas abriam as portas das suas empresas para que as escolas, para que os CCAs conhecessem. E naquela época não era chamado CCA. Na minha época, era chamado OZEM. É só a sigla que muda. O projeto ele é o mesmo. Muda a sigla. E também o que dificultava mais os passeios era a quantidade de crianças, como você falou. Era muito numerosas as crianças. Exato, era mais volumoso. Né? Então participava bastante crianças. Mas tinha os passeios sim. Sim, tinha passeio, mas era menos do que vocês têm hoje. Na época, vocês não tinham ainda o apoio do governo, que nem vocês têm hoje, né? Já tinha o apoio do governo. Só que a parceria do governo foi melhorando no decorrer do tempo. Né? O governo foi dando clareza do que era de fato esse serviço da proteção básica, que aí até chegar no projeto que a gente tem hoje, no estilo de projeto que a gente tem hoje, né? Para atender vocês do CCA. Mas já era em parceria com a Prefeitura de São Paulo, já dentro da Secretaria de Assistência. Ô Sheila, você falou também que as crianças eram mais da comunidade ao nosso redor. E qual foi o papel da comunidade na Turma da Toca? E qual foi o papel da Turma da Toca na comunidade? Olha, esses dois aí foram parceiros, tanto a comunidade como a Turma da Toca. Caminhou junto. Não houve uma separação, porque a Toca ela nasceu da comunidade para a comunidade. Quem construiu e fez nascer essa história foi a própria comunidade. Então essas pessoas elas vieram se juntando aqui. Né? Então as famílias, quando essas famílias perceberam que elas tinha alguém que pensava, pessoas que pensavam em trazer, em ajudar essas famílias, principalmente as mulheres, porque as mulheres na sua maioria elas já estavam em situação de vulnerabilidade porque elas não tinham quem deixar, elas precisavam ajudar em casa. Elas precisavam sair para trabalhar, para ajudar em casa. Né? E quando elas perceberam que tinha um grupo de pessoas pensando em como cuidar e educar essas crianças, elas passaram a se juntar. E aí elas vieram se juntando e foi formando a Turma da Toca. Então uma trazia uma coisa, outra trazia outra, teve gente que trouxe... Foi começando a montar a Turma da Toca de fato. A Turma da Toca nasceu realmente de uma montagem de famílias, de pessoas que acreditaram que isso ia dar certo. Entendeu? E começou a despertar o interesse de quem? Quando a Turma da Toca nasceu, do poder público. Nossa, tem um monte de gente se juntando, que era quando a Turma da Toca nasceu lá com um grupo de universitários, foi isso, tem universitários se juntando, porque eles eram um grupo que brigavam por causas estudantis e perceberam essa oportunidade de ajudar pessoas na comunidade. E aí começou a despertar o interesse do poder público, isso foi crescendo. Então, uma família chamava a outra, então a Toca nasceu muito assim. Esses prédios foram criados aqui sob a mão dessas pessoas que moraram aqui nesse território, principalmente aqui no Jardim Mitsutani, entendeu? Então, a parceria foi conjunta, a Toca ajudou essas pessoas ajudaram a Turma da Toca e foi aí que a gente nasceu, de fato. Mas eu li no site da Turma da Toca e eu li lá e o bairro, por aqui no Mitsutani, era bem... tinha bastante conflitos. Violências. Violências. Como que vocês Exatamente. fizeram pra... Esse bairro,
ele não era o bairro que tem hoje, né? Esse bairro, a Turma da Toca ajudou a criar também, fazer com que o Jardim... Vocês viram? Que bom! A Toca ajudou a fundar esse bairro, vamos dizer assim, com a questão de saneamento básico, de linha de ônibus, porque não tinha. Quem morava no Jardim Mitsutani tinha que tomar ônibus. A primeira linha de ônibus foi em Sampaio. Não tinha asfalto. Então, pensa no Mitsutani quando chovia. As pessoas usavam 2 sapatos, para vocês terem ideia. Daqui do Mitsutani até o Sampaio, elas usavam um sapato quando estava chovendo. E quando elas pegavam o ônibus, elas tinham que trocar. Por quê? Porque enchia de barro. Né? Era cheio de barro, não tinha asfalto. E a Turma da Toca também esteve à frente lutando junto à Prefeitura da cidade de São Paulo para dizer, olha, preciso olhar para esse território, essas pessoas precisam de ajuda, vamos dizer assim. E aí a Turma da Toca foi ajudando o Jardim Mitsutani a crescer, brigando por esses direitos aí junto ao poder público. Corta. Agora, o que acontece? A gente esqueceu de falar sobre, se vocês perguntarem para Sheila a história da Turma da Toca. Peraí, Sheila, você está contando toda essa história de comunidade. Como que surgiu a Turma da Toca? Aí ela vai contar a história da comunidade. Lembra? E aí depois vocês vão parar de novo. Que aí vocês vão falar, Sheila, a gente quer ouvir mais um pouquinho sobre a sua história. Qual é a sua relação com a Turma da Toca? Lembra? Conta literalmente, de criança, que ela era daqui, ela saiu, foi ter uma Porque a vivência e Sheila ela vai voltou. dizer pra vocês quem é a mãe dela, que é uma das fundadoras, entendeu? Peraí, sua mãe é a fundadora, entendeu? Tem que ser um papo gostoso. Fica tranquilo, se estiver errado a gente vai cortar tudo. Fica Ficou na paz. ótimo, não tem problema. A gente foi do final Eu tô aqui pro também, começo, ó, mas- vocês pensam que eu também não tô aqui pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Quando faz a pergunta, eu também fico me ativando. Porque tem hora que a gente não lembra tudo. Vai voltar de novo. Você vai fazer... Eu não vou dar pausa, nem na gravação, nem nada, tá? Na hora Porque começa a digitar. Depois então, vocês eu vou editam. falar 3, 2, 1, vocês continuam. Isso. Aí lança a pergunta. Prepara. Você. 3, 2, 1. Sheila, você está falando tanto da comunidade, da história da Turma da Toca, mas eu queria saber com detalhes como é que foi essa história. O surgimento da Toca. O surgimento da Toca nasceu lá na Ninistuco, lá no Campo Limpo, onde é o Ana Maria, o CC Ana Maria, que vocês conhecem hoje. Nós nascemos lá, na rua ali ao lado. Né? Também era uma rua também que não tinha saneamento básico, era uma rua que estava ainda, um bairro que ainda estava também em desenvolvimento. E a Turma da Toca nasceu ali com um grupo de universitários, que começou a ver uma possibilidade de crianças ali que estavam ali brincando na rua, porque as suas mães, a maior parte delas saíam para ir trabalhar e eles não tinham onde ficar. E esse grupo de universitários começou a levar atividade de brincadeira, começou a levar atividade de educação para aquelas crianças, e esse grupo foi fazendo o quê? Foi crescendo, esse grupo cresceu muito. E eles perceberam que ali precisava de uma oportunidade. E aí essas crianças começaram a se juntar e eles decidiram que ali já tinha formado um grupo. Quando eles perceberam que ali tinha formado um grupo, eles precisavam dar um nome para esse grupo. Por quê? Para eles continuarem a história e falar, não, eu tenho um grupo ali naquela região do Campo Limpo, né, que precisa de ajuda. Né? E aí, era uma época, a cidade de São Paulo, naquela época, né, dos anos 70, dos anos 80, de fato era a terra da garoa. São Paulo fazia muito frio. Né? E quando a Turma da Toca nasce, ela nasce em um período de frio. E todas essas crianças, elas usavam toquinhas na cabeça. Nasce daí o nome da organização, Turma da Toca, que foi criado junto com esse grupo de universitários, mas essas crianças que frequentavam naquela época, entende? Aí nasce o nome da Turma da Toca. E aí esse grupo de universitários passa a buscar ajuda, passa a entender que ali tinha para eles também algo relacionado ao quê? A política que eles precisavam brigar, pelos direitos, pelos deveres de uma sociedade, de uma comunidade. Naquela época, essa região do Campo Limpo, Capão Redondo, né, que faz essa interligação, eram bairros muito mais vulneráveis. Né? Ficou muito tempo na estatística como um bairro muito violento. Né? E eles estavam ali, eles sabiam que essas crianças careciam do apoio deles, porque eles já estavam, era um grupo de estudantes que já estavam frequentando a universidade e que eles tinham algo para contribuir, que era o aprendizado que eles tinham, né? Aquilo que eles estavam aprendendo, aquilo que eles já tinham como ferramenta. Então a Turma da Toca nasce aí, mas aí a Turma da Toca ela não planta a raiz dela somente lá no Ana Maria. Né? Quando ela conhece outro grupo que estava de universitários que também conhece o Jardim Mitsutani, eles passam a vir para o Jardim Mitsutani e aí sim começa toda essa movimentação, que aí é aguçar o interesse do poder público, é brigar pelas ações aqui no Jardim Mitsutani, que aí vem toda essa parte de construção da Turma da Toca junto com essa comunidade, porque eles ampliam esse território de crianças que estão brincando e eles descobrem isso aqui também. Né? E eles começam
juntar também crianças aqui. E aí o trabalho continua e ele vai dando mais visibilidade. E aí a cidade de São Paulo começa a reconhecer também a Turma da Touca como um modelo de organização de pessoas que se juntam para discutir causas de interesse social dentro do território. Mais ou menos isso aí que nasce aí a nossa história da E Turma qual da foi Touca. o impacto da Turma da Touca na sua vida? E há quanto tempo você... E... Quanto tempo que eu estou aqui? É, De vida, de tudo? Bom, eu tenho 48 anos de idade, né? Eu tenho quase toda essa história minha aqui na Turma da Touca, desde a época de criança até os dias de hoje, fazendo parte aqui da nossa equipe, dos colaboradores aqui da Turma da Touca. O impacto que a Touca tem sobre a minha vida é que eu também fiz parte de toda essa história. De ver esse nascimento aqui do Mitsutani, eu acompanhei tudo isso, de participar dessa luta junto. E por que eu falo isso para vocês? Porque minha mãe, ela faz parte dessa fundação, ela faz parte dessa história até hoje. E ela nasceu nesse modelo de luta, nesse modelo de briga, porque antigamente eles brigavam pelos direitos das pessoas. Né? E minha mãe, ela esteve à frente dentro desse território lutando pelos direitos das crianças, dos adolescentes e das famílias. Né? As primeiras escolas que surgiram no Jardim Mitsutani, né? A primeira linha de ônibus, o primeiro asfalto, a primeira casa com saneamento básico. Todas essas pessoas fizeram parte. A Turma da Touca, ela batia de casa em casa, pedindo para as pessoas participarem, vamos brigar pela causa desse território. Né? E minha mãe esteve à frente disso também, junto com várias outras pessoas. Né? Então, e hoje eu faço parte disso, não mais como criança, adolescente, mas dentro do projeto, tocando aí junto com tantas outras pessoas esse projeto de o que a gente está fazendo agora há 50 anos. Né? Eu fui criança de creche, eu fui criança de CCA, num modelo um pouco diferente do que é o de vocês hoje, porque na época de creche aqui da minha infância, não era a creche que era no sistema educacional, mas ela vinha no modelo da proteção básica, que era da assistência social, era assistencialista. Então, o que era esse assistencialista? Ajudar as pessoas que mais precisam. Né? E minha mãe ajudava muita gente e a gente tinha que ficar na creche para que ela pudesse desenvolver esse trabalho dentro dessa comunidade. Então, quando eu olho para essa história toda, né, eu posso dizer assim para vocês, de modelo de vida que eu tenho hoje, que é possível a gente, dentro do território periférico, que é o que a gente vive, convivendo acessando serviços como o Centro para Criança e Adolescente, que é o que vocês ficam, que é possível a gente ter uma vida digna, uma vida muito próspera, se a gente entender sobre direitos e deveres. O que a gente está fazendo aqui? Como que a gente consegue fazer esse trabalho em equipe? Quando eu estava na época do CCA, as crianças do CCA, elas tinham uma autonomia muito grande de negociação entre elas. Né? Então, as crianças sabiam os direitos de um e dos outros. Né? E claro que tinha muito conflito. Por quê? Porque não tinha toda essa estrutura e base que tem hoje. Hoje vocês têm muita estrutura em vista do que a gente tinha antes. Né? Hoje vocês têm uma quadra de esporte que está com uma estrutura. Hoje vocês conseguem acessar serviços que estão dentro do território, como os CELs que vocês têm, que a gente não tinha. Né? Não existia o CEL na época. Né? Então, era a Turma da Touca e uma quadra que não era nem coberta. Na minha época, a quadra não era coberta, era descoberta. Né? Com acesso à rua, essa quadra que vocês têm aqui do CCA. Então, era uma quadra descoberta. Então, jogava futebol, a bola vinha para onde? Você não tinha muro? Para a rua. Então, eu lembro que ela descia, às vezes, ninguém queria pegar, porque a rua não é íngreme. Então, ela descia e aí, se tivesse com muita força, ela descia tudo isso e quando ela vira lá para a esquerda, lá embaixo era um riacho. Então, quantas bolas caíram ali? Porque essa quantidade de casas, esse movimento que tem aqui, dentro dessa rua aqui da Marco de Canaveses, por exemplo, não era assim. Que vem no Dona Maria, né? Que tem também lá. Exatamente, o córrego. Sim. Que aquele córrego era muito pior do que aquilo. Teve épocas, Dona Maria, que nem aquele muro tinha. Então, a criança já tinha acesso direto para onde? Para o próprio córrego, né? Então, quando eu olho para o que eu vivi aqui na Turma da Touca, né, esse período da minha infância, eu só tenho que agradecer, aprendi muito. E olha onde que eu cheguei, estudando muito, entendendo que eu não precisava ser a estatística, sabe? Que colocava dentro desse território, que colocam que a gente tem um bairro violento, né? Que a gente tem, que as pessoas todas elas vão dar para marginalidade, para criminalidade, entendeu? É muito mais que isso, né? É muito mais do que isso. Então, todos esses projetos que acontecem
acontecem aqui, desde o esporte, desde a área da educação, desde quando a gente linka vocês com a escola, né, desde quando vocês fazem os passeios que vocês fazem, é justamente para potencializar vocês e dizer, é possível ter uma vida muito mais do que a marginalidade, muito mais do que a criminalidade. Entende? Fala mais alto, tá? E seja mais participativo também. Você vai falar agora qual é o papel da Sheila nessa organização. Eu ia fazer Porque a outra gente já vai pergunta. finalizando, Tá. entendeu? E depois fazer... Gente, eu quero muito saber como ela era daqui, aí ela saiu, foi ter outra vivência. Ah, e ela eu voltou tive pra cá. outra A gente quer Quero que Eu você tava fale que você é pensando- jornalista, que você Eu Não, tava mas pensando calma, nessa com detalhes, pergunta. mas eu quero com detalhes. Eu entendeu? tava, Então pergun- você eu tava pergunta pensando isso. nessa pergunta e mais uma pergunta. Então fechou. Ela adora falar da vida dela, gente. É, Não mas, pergunta. mas tá vendo aí? Quando é assim, a gente já não consegue tudo, tá vendo? Tá vendo? Que a gente também passa pelos perrengues. Fechou? Aí você fala... Prepara. Quem você vai perguntar? Fala do jeito. Né? Eu ia falar que. Ele consegue na hora. mas- Prepara. Meu, você fala muito bem, Da sua gata. trajetória de vida. Vai, bora lá. Tipo, me explica melhor. Você era Eles criança querem ouvir de que CCA. você hoje é coach. Tudo isso eles sabem Você Perguntar era o que é criança de coach. CCA. E Perguntar o que é por que coach. você saiu e como você voltou depois? Eu quero saber disso. E depois Teve essa do- reviravolta. Entendeu? Entendeu? E aí vocês podem falar, uau, que história. Porque é isso É um que pouco faz o engessado negócio. mesmo, é um Esse pouco faz engessado. ficar legal, entendeu? Ainda faz aquela brincadeira ou não? No final você pode falar. É porque eu não vou lembrar. Tudo bem, então não fala. Então lembra, Gui, você que adora fazer uma Não, brincadeira. deixa. Eu não vou fazer brincadeira. Vai, fica à vontade, Só fica à vontade. finaliza Fica dizendo. com vontade. Faz uma- Vai. deixa uma mensagem. Agora eu entendi. O meu... 2, 1. Você participou aqui, fez tudo e tal, mas você já imaginou a ser gestora ou já era seu sonho estar aqui trabalhando? Quando você era criança? Nem nos meus melhores, nos meus piores sonhos eu imaginei. Nunca imaginei. Né? Quando eu fui pra minha vida, eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. E eu lembro que a minha mãe disse, precisa trabalhar. Né? Já tá com uma certa idade, precisa trabalhar. E eu arrumei meu primeiro emprego num lugar muito longe, Avenida Paulista. E por que era muito longe? Porque naquela época era muito difícil acessar ônibus. Então era muito difícil chegar até a Avenida Paulista. E eu lembro que eu pegava um ônibus aqui no Sampaio, e quando eu comecei a trabalhar, estava começando o ônibus aqui no Mitsutani, enfim, mas era muito difícil, demorava muito, o ônibus vinha muito cheio. E eu lembro que eu descia na 9 de julho e tinha que subir toda aquela ladeira até chegar na Avenida Paulista, que hoje não é o acesso de metrô, um ônibus que vai direto. E eu comecei a trabalhar na Avenida Paulista e eu fiquei trabalhando na Avenida Paulista durante 4 anos. E era muito difícil acessar a Avenida Paulista, porque para mim era longe. Né? A dificuldade acaba se tornando muito longe. E aí eu fiquei na Avenida Paulista um tempo, e dali eu arrumei outro trabalho, sempre trabalhei em boas empresas, tive muita sorte de trabalhar em multinacionais, então sempre trabalhei em multinacionais, tive muita sorte com isso. E logo em seguida eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, 19 anos eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade não porque eu queria, porque minha mãe falava assim, eu fiz faculdade de jornalismo, eu sou formada em comunicação social em jornalismo. E a minha mãe falou, tem que fazer faculdade, não porque se ficar parado, não volta mais. E eu falei, preciso fazer uma coisa, eu só faço aquilo que eu gosto. Então, gosto de falar, vou fazer uma faculdade de comunicação. E eu entrei na faculdade com 19 anos de idade, fui fazer comunicação aqui no Morumbi. Eu fiz FMU, mas no polo aqui do Morumbi, e eu fui fazer faculdade de comunicação, e era muito desafiador. Por quê? Porque aqui terminava 11 horas da noite, eu também tinha dificuldade de chegar até aqui, porque o acesso já era bom de ônibus, mas, porém, demorava muito. Antigamente, o ônibus demorava muito. Né? Então, eu chegava no Mitsutani, numa situação, descia lá onde eu morava, o ônibus já passava, eu descia meia-noite, descia muito tarde, enfim. Então, passei por todos esses perrengues. E quando eu estava fazendo comunicação, eu consegui um emprego numa empresa que já falava de comunicação. Só que ela falava de comunicação escrita, que era revistas. Então, eu entrei numa empresa de revista e eu falei, tô feliz agora, porque eu faço comunicação. Entrei numa empresa que trabalha com revistas, é comunicação também, e eu fiquei muito feliz. Eu trabalhei lá durante 8 anos e eu não consegui nada na minha área de jornalismo. E naquela época eu lembro que isso me frustrou muito, porque eu fiz faculdade de jornalismo e entrei numa empresa que se falava sobre comunicação, que se discutia comunicação o tempo inteiro, que era a comunicação escrita, e eu não conseguia acessar isso. Mas eu entendi que tudo tem um tempo, que talvez meu tempo não era aquele. E eu só vim entender isso quando eu entrei na Turma da Toca. E como que a Turma da Toca surgiu nesse período para mim? Eu trabalhei nessa empresa durante 8 anos, numa empresa de revista, e eu sempre trabalhei lá na área financeira. Olha para vocês verem, fazia comunicação, trabalhava numa empresa de comunicação, mas trabalhava na área financeira. Não era a minha função.
E eu lembro que eu saí de lá, eu engravidei, fiquei meu período de gestação, tive minha filha, que é a Maria Luísa, e quando eu voltei de licença maternidade, eu já saí, eu não voltei para trabalhar nessa empresa. E eu tinha uma loja. Eu tinha uma loja de cosméticos na ocasião. Meu marido tinha uma loja de cosméticos e eu fui ajudar meu marido nessa loja de cosméticos. E eu lembro que eu comecei a ficar muito mais próxima de novo da Turma da Toca, porque eu tinha me distanciado, porque eu fui trabalhar em empresa privada, enfim, me distanciei da Turma da Toca. Mas minha mãe continuava aqui no projeto. E aí, eu, numa dessas vindas aqui, porque eu já não estava mais trabalhando fora, ajudava meu marido na loja de cosméticos, e aí surgiu uma vaga aqui de diretora de creche na época. E aí eu falei, brincando, acho que vou ficar com essa vaga, porque eu tinha um ano que eu não estava mais trabalhando, eu estava dedicando a minha filha, eu tinha, por opção, fiquei na loja com meu marido e fui dedicar a minha filha. E nessa brincadeira, isso ficou real, né? Acabou surgindo essa oportunidade e eu vim. E nessa época que eu vim, eu não tinha esse conhecimento desse modelo de creche, porque eu trabalhava em outras empresas privadas. Eu trabalhava em empresas que vendiam produtos, né? Vendiam alguma coisa para as outras pessoas. E aqui a gente não vende produto, aqui a gente se conecta com as pessoas, a gente ajuda outras pessoas, né? E foi bem desafiador para mim no começo. Foi muito desafiador. Tive vontade de desistir várias vezes, porque o ritmo de uma empresa privada para uma organização social é muito diferente, né? As pessoas ali estão produzindo, aqui a gente está se conectando. Mas, enfim, então já fazem 16 anos que eu estou aqui na Turma da Toca e eu nunca imaginei que eu fosse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Voltar, né, também. E voltar. Nem imaginava também voltar, porque eu falava assim para minha mãe, não sei como a senhora aguenta, pelo amor de Deus, vocês lidam com pessoas o dia inteiro, é muita gente, a comunidade... A gente sempre falava isso. E olha para vocês verem, eu tenho 3 irmãos, comigo nós somos em 4 filhos, né? São 2 mulheres e 2 homens, e nenhum dos meus irmãos se conectaram a esse tipo de trabalho, esse modelo de trabalho. Eles fazem outras coisas, vivem em outros negócios. E como eu entendi que aquela faculdade que eu fiz me serviu para que eu faça para o que eu vivo hoje, né? E que eu entendi que não era para eu acessar jornalismo, que era para eu acessar as pessoas através do jornalismo, né? Por conta da minha comunicação, né? Porque eu me comunico com as pessoas. E aí eu entendi hoje eu entendo qual é esse propósito. Eu fiz uma faculdade, eu não sou jornalista, não estou jornalista de nada, mas eu uso todo aquele aprendizado para me conectar aqui, para empoderar outras pessoas, para liderar outras pessoas, entendeu? Para levar o nome da Turma da Toca em outros lugares, né? Para falar com as pessoas o que a gente faz, porque eu levo o nome da Turma da Toca para as empresas, eu levo o nome da Turma da Toca para as nossas parcerias públicas. Então, isso tudo também é ferramenta daquilo que eu vivi, que eu aprendi na área da comunicação, né? Então, eu considero que eu tenho uma boa comunicação para levar o nome da nossa organização, né? Então, é o que eu vivo hoje aqui. E qual que você acha que é o principal objetivo da Turma da Toca? Sempre foi, mas hoje muito claro, o principal objetivo da Turma da Toca é empoderar todo o território que a gente atua, empoderar as pessoas. Então é levar ações, é servir as pessoas aquilo que elas precisam. E como servir as pessoas? Através de todos os projetos que a gente leva e dizer para essas pessoas que é possível elas fazerem, elas construírem as suas próprias vidas através daquilo que a gente também empodera elas. E quando a gente fala de empoderar, que já começa desde a fase da infância, que é a criança que fica aqui na creche, é falar para essa família que ela tem condições, é trazer projetos e dizer para essas famílias que elas têm condições de empreender, que elas têm condições de estudar, que elas têm condições de buscar melhoria de vida, que elas têm condições de ter dignidade de vida, entendeu? Então, tudo isso que a gente traz aqui de oficinas, de projetos, é justamente para a gente empoderar essa comunidade, esse território do Jardim Mitsutani, Capão Redondo e Jardim Ângela. Corta de novo? Corta. Agora a gente vai finalizando. Tá, Vocês vão perguntar do hino, perguntar... Peraí. O que é que do hino? Calma. O que do isso? Que Você vai foi perguntar, quem fez, então, eu não Sheila. sei. Então você ama essa história. Pergunta pra ela. Ela vai falar. Ela fala, não. Ela vai falar, sim. Eu acho que ela vai falar. Aí vocês vão perguntar. A gente estudou bastante sobre a história da Turma da Toca. E a Turma da Toca tem um hino, é isso mesmo, Sheila? Canta um pedacinho pra gente. Eu vou cantar. E aí a gente vai finalizando. Sheila, agora deixa a sua mensagem. Tá bom. Não, a gente Você não vai fala fazer a Sheila, mensagem. deixa Ela a falou que eu não vou mensagem, fazer. eu vou falar o hino. Isso. Tá, vai. Fechou? Pode fazer, eu gosto. Tá bom. Pode ir? Vai. Sheila, Valendo.
Sheila, a gente estudou muito sobre isso e a gente ficou sabendo que a Turma da Toca tem um hino. Você pode cantar ele pra gente? Ai, meu pai. A Turma da Toca tem um hino que fala um pouquinho sobre tudo que a gente faz aqui. Vamos lá. A toca é a toca, nada mais que a toca. A toca é a toca, nada mais que a toca. Assim dizia os meninos e as meninas lá da toca. Assim dizia os meninos e as meninas lá da toca. Quando eu vou na toca, nunca mais quero ir embora. Quando eu vou na toca, nunca mais quero ir embora. Assim dizia os meninos e as meninas lá da toca. Você vê que esse hino, ele representa um pouquinho de tudo que a gente faz, os meninos e as meninas lá da toca que construíram essa história. Então hoje a gente está atendendo aí... Eles que fizeram esse hino? Foi uma construção coletiva, nasceu esse hino. E hoje a gente está atendendo 1.000 crianças praticamente, de 0 a 14 anos de idade. Mais outros projetos que a gente desenvolve aqui dentro, desde as oficinas que a gente tem aqui, na inclusão digital, a gente tem oficina aqui de panificação, a gente tem oficina aqui de corte e costura, a gente tem oficina de empreendedorismo. Então, tudo isso para agregar valor para quem? Para a nossa comunidade. Então, são os meninos Sheila, e as meninas da Toca. Eu esqueci de perguntar, mas quantas unidades a Turma da Toca tem e quais são elas? Hoje a Turma da Toca tem 5 unidades de creche, que são as crianças de 0 a 3 anos. A gente tem uma unidade aqui nessa rua, que atende 120 crianças. Nós temos uma unidade no Jardim, no SEI, que é o SEI Lusitânia, aqui no Jardim Lusitânia, que é do lado do Jardim Mitsutani, que atende 140 crianças também de 0 a 3 anos. Nós temos uma unidade lá no Rosana, que também são crianças de 0 a 3 anos, que é a creche, que atende 194 crianças. Nós temos uma unidade lá no Capão Redondo, 154 crianças de 0 a 3 anos. Temos uma unidade no Jardim Ângela de creche também, de 0 a 3 anos, que atende 160 crianças lá no Ângela. E aí a gente tem o CCAS. Aqui no Jardim Mitsutani nós temos 120 crianças de 6 a 14 anos. E lá no Jardim Ana Maria, que foi onde tudo começou, nós temos 60 crianças de 6 a 14 anos de idade. Então hoje a Toca está atendendo diretamente aqui, 7 unidades, entre creche e CCA. E aí tem os outros projetos aqui que eu falei para vocês que são desenvolvidos. E agora... Peraí. Fica à vontade, fica à vontade. Sua mensagem e agradecimento. Sua mensagem, um agradecimento. Para finalizar agradecer primeiramente pela sua presença aqui. E é isso. Minha mensagem que eu deixo aqui, eu vou deixar 2 mensagens. Primeiro para todos vocês e vou deixar uma mensagem para vocês que são representantes aqui do CCA, as crianças de 6 a 14 anos. Para vocês, crianças de 6 a 14 anos, que são as crianças do CCA, o que eu deixo para vocês? Não desista de nada que vocês pensarem. Comecem pensando. E depois comecem pensando como vocês vão fazer para que isso aconteça. A gente vive 3 momentos da nossa vida. A gente vive o ontem, que a gente começa a pensar o que a gente fez ontem, que não vai voltar mais. A gente vive o presente, que é o que a gente está fazendo exatamente agora, dialogando. E a gente faz uma projeção para o nosso futuro. Então, quando vocês pensarem o que vocês viveram ontem, pensem o que vocês aprenderam, que vocês podem trazer para a vida de hoje, que é o agora. O que vocês têm de aprendizado do que vocês viveram ontem? Quando vocês estiverem vivendo o momento de agora, pensam o que faz sentido para vocês levarem para o futuro. O que faz sentido vocês levarem para o futuro? E aí vocês começam a sonhar. Quando vocês começarem a sonhar quem vocês querem ser, o que vocês querem fazer, o que vocês querem ter, aí vocês buscam um mecanismo de fazer tudo isso acontecer. E aí vocês começam a projetar como que eu vou fazer para isso acontecer. Um dos primeiros passos para que tudo na nossa vida aconteça é estudando. E quando eu falo estudar, não é só o estudo da escola, não é só o estudo formal, não é vocês estarem todo dia acessando, porque isso uma hora, vocês vão sair do ensino médio, vocês podem entrar na universidade, mas o estudo da vida é constante. Então nunca desistam de estudar, porque os estudos, a leitura,
que a gente vê é que torna possível vocês concretizarem todos os sonhos de vocês. E para finalizar com vocês, não deixe que ninguém roube nenhum sonho de vocês. Parece que é... E por que eu tô falando isso? Até me emocionei. Por que eu tô falando isso? Agora acabou. Porque eu só cheguei onde eu cheguei porque eu não deixei ninguém roubar meu sonho. Entende? Eu só estou onde eu estou porque eu não desisti de nada, exatamente nada que eu sonhei. Quando as pessoas tentarem roubar o sonho de vocês, não escutem. Busquem caminhos para vocês realizarem. E acredite, não existe nenhum lugar desse universo que é capaz de roubar um sonho da gente, que não seja a gente mesmo. Então não deixe ninguém roubar o sonho de vocês. Estudem, leiam muito, tenham vontade e elimine pessoas que querem destruir aquilo que vocês estão construindo para vocês. Então isso eu deixo para vocês. E para todas as pessoas que vão ouvir a história da Turma da Toca em algum lugar, que elas entendam assim, que nós, enquanto organização social, a gente acredita demais numa comunidade periférica. E só faz sentido a Turma da Toca ter 50 anos de história hoje, porque várias mãos passaram por aqui, porque várias pessoas passaram por aqui e acreditaram em cada pedacinho daqui, e acreditar em cada criança, em cada adolescente, em cada família que passaram por aqui. Então essa história, nós passamos 50 anos, só que essa história ainda ela é viva, porque são histórias que olham para pessoas e não para projetos. Embora nós temos um monte de projetos, mas a gente olha para as pessoas que vão acessar esses projetos, entende? Então que todas as pessoas que olharem para a Turma da Toca acreditam que a gente, de fato, que a gente é gente que cuida de gente todos os dias, como vocês também. Vocês são gente que estão cuidando de outras pessoas e de outras pessoas a partir do momento que várias pessoas vão ver o que vocês estão fazendo. Tá bom? Então é isso que eu deixo. Mensagem linda. E eu quero agradecer a sua presença, agradecer por você estar aqui, por compartilhar a sua história. E é isso, gente. Obrigada por assistirem. Obrigada. É o momento que vai ficar muda, vocês podem se cumprimentar. Meu pai, você me fez chorar. Tá muda, a gente pode levantar. Ai, tadinho dele, ele ficou desconcertado, meu Deus. Ai, vai ser lindo, viu? Michelle só vai na cama. Obrigada, amiga. Deus abençoe vocês, viu? Foto. Obrigada. De vocês aí. Vem, gente, vem. Acabou essa parte. Nossa, batida. Abaixa um pouquinho pra mostrar no fundo da imagem. Vem cá. Agora ficar de choro, né? Não, tá ótimo. Gente, que história incrível. Gostaram? E aí, o que vocês acharam? Semana que vem vai. Obrigado. Você tem entrevista até com o presidente da República agora. Pra trazer ele aqui, fazer umas perguntas pra ele. Bora pra vocês. Gostaram, gente? Quer tomar alguma coisa? Ai. Duas conversas. Entrevista toda. Não, e a perna dele? Eu fiquei. Nossa, foi grande. Mas puxa essa perna. Tadinha, que nervoso. Ih, tá gravando ainda, menor. Calma, pivete. Esqueceram o gravador aqui, ó.